Olá, gente! Eu novamente aqui dando continuidade ao esse projeto inusitado do Pod Lopes. Hoje é dia 2 de janeiro de 2025, ou seja, é o primeiro Pod Lopes do ano. Tô gravando, fazendo uma externa, né? Porque o meu produtor tá de férias, então estou fazendo dessa forma aqui, inclusive com uma câmera só. E hoje eu tenho o prazer de receber Lucas Cordeiro. Lucas é designer gráfico, né? Então nós vamos conversar um pouco, talvez da profissão dele também, mas o tema do programa é a galinha de Hitler, tá? O opressor e o oprimido. Para meio que para que a gente entenda mais ou menos essa relação, né, de poder, né, do cara que está dominando e os dominados, né? Então vamos tentar meio que entender essa dinâmica toda. Lucas, seja bem-vindo. Obrigado, prazer é todo meu. Que isso, que honra. Mano, eu me sinto honrado de recebê-lo aqui. Que isso. É isso, A gente teve um papo recente sobre isso, né? De como os papéis vão se invertendo ao longo dos anos conforme você cresce, né? É justamente aquele papo do Paulo Freire mesmo, né? Quando a educação não é libertadora, sim, o sonho do oprimido é se tornar opressor, né? Você devolver toda a dor que você sentiu. Acho que essa é um pouco a base do nosso papo, talvez. É a base do nosso papo, além um pouco disso. Sim. É isso. Então, Luquinha, o último programa que eu fiz sozinho, inclusive, foi o último programa de 2024, né? Sim. Então, na realidade, eu acabei fazendo um texto baseado num discurso que eu ouvi de uma professora pananinfa de uma turma de 9º ano, né? E ela foi, assim, muito infeliz, né? No seu discurso, né, no seu tema, ao citar 4 alunos, né, de uma turma de 20. Né? Então, eu coloquei basicamente a ideia central dessa ideia é que talvez ela tivesse sido oprimida, tá certo? Pela característica dela, talvez mais tímida, mais introvertida, e ela tinha oportunidade de resgatar isso, de passar isso para outras pessoas, para os próprios alunos, né? E não, na realidade ela destacou, ela exaltou, ela enalteceu, chegou a chamar de uma criança lá de brilhante, citou uma Amazonas também e tal. E os outros, qual o comportamento? De que forma os outros, né, eu enquanto plateia, né, sequer eu bati palma, porque não tinha como, eu não concordava com aquela atitude, né, com aquele comportamento dela ter, né, excluído um restante, né, em detrimento de 4 ou 5 alunos, né? Então a gente luta por igualdade, né, por inclusão social, e não tem como, né, a gente permitir, né, que coisas assim aconteçam. Mas de que forma que a gente pode resolver isso, melhorar isso, né? Meio que tentando abrir os olhos das pessoas mesmo, né? Qual que está sendo o seu comportamento? Ele está sendo, né, participativo? Você está incluindo outras pessoas ou você está excluindo outras pessoas? Exato. Eu acho que hoje é um tema importante, recorrente, mas é uma dúvida difícil de ser respondida, porque eu acho que é isso, você tem um background da pessoa que a gente infelizmente não tem, a gente pode conjecturar, mas as pessoas elas crescem tendo a possibilidade de serem mais inclusivas. Eu acho que numa tentativa falha ela quis fazer isso, né? Ela quis talvez incluir essas pessoas que ela julgou excluídas ali, mas você acaba proliferando essa atitude, né? Não sei se proliferando a palavra. Isso, ou disseminando, né? Disseminando, exato. Então, principalmente esse comportamento. Se tratando de uma profissão que está ali para acolher a todos, né? Quer dizer, você é um professor, né? Você tem que olhar... Professor é formador de opinião, cara. Exatamente. Então ela tinha talvez ali uma oportunidade de ensinar a todos sobre inclusão, e ela acabou, talvez, passando uma mensagem errada. Totalmente errada, totalmente equivocada e, eu diria, infeliz, exato, né? Exato. Mas esse é um problema geral, assim, principalmente com a internet. A gente vê cada vez mais as pessoas querendo ser o centro das atenções, né? Sim. E aí você acaba sendo mais excludente do que inclusivo, né?
Você quer estar no holofote, você quer ser diferente, você quer ser importante. E claro, todos nós queremos de alguma maneira, mas... Ser o protagonista das coisas, né? Exatamente. Passar uma notícia exclusiva ali e tal, e com aquela ânsia de visualizações, né? Exatamente. Eu acho que talvez a resposta mais simples seja pensar a comunidade e parar de pensar em indivíduo. É lógico, é uma resposta muito simplória. Mas a internet talvez vendeu uma ideia muito do indivíduo, muito do eu sou importante, eu sou diferente, e a gente de fato é, cada um de fato é. Mas isso tira um pouco... Somos seres exclusivos, mas não somos seres individuais, mas também somos seres né, da sociedade. A gente vive em comunhão, a gente vive em conjunto. Meu pai costuma, desde muito novo, meu pai sempre falou isso, que o ser humano não é uma ilha. Né? A gente precisa viver em conjunto, e talvez seja esse o caminho, assim, sabe? Beleza, eu tenho traumas, você tem traumas, ambos temos uma história de vida, mas isso não pode me permitir te excluir de alguma maneira. Não. Né? Então, eu acho que talvez seja essa não necessariamente a solução, mas o início dela. O início dela, eu penso que seja, cara. Né? A gente não pode ficar com essa polarização, essa dicotomia de bem e de mal. Nós somos uma sociedade, não tem como admitir, né, que a gente esteja bem e outras pessoas estejam passando, de repente, fome, né? Ou passando dificuldades, né? A gente já chegou, eu já falo recorrentemente, daquela situação, né, que as pessoas citam, né, de meritocracia. Mas o que é meritocracia? De que forma que a gente enxerga essa meritocracia? É fácil você falar em meritocracia se você já vem de um berço que teu pai é advogado, engenheiro, né, tem já uma profissão consolidada, que ele vai meio que te encaminhar. Sim, tá? sim. O nível de informação que ele recebeu é muito grande, então a probabilidade dele passar para você é muito grande. Então a probabilidade de você ter uma carreira de sucesso, ela é muito maior. Agora, como é que você vai falar de meritocracia pro cara que está lá na África ou que nasceu numa favela lá? É fácil a gente falar dos resultados quando a gente é vencedor. Sim. Né? E eu acho que é isso, assim, é muito fácil a gente propagar esse discurso, porque as pessoas, elas, como eu disse, elas querem ser protagonistas da sua própria história, elas querem ser vencedoras também. Então esse discurso ele se propaga muito fácil, porque tá todo mundo, cara, eu também quero isso, como que você conseguiu? E aí o cara que já tá lá em cima e a gente não viu as ferramentas que ele tinha para chegar lá, né? E o suporte, como você mesmo disse, dos pais, da família, não sei. Então é muito fácil você se vender como vencedor quando você já está no pódio, sabe? É difícil agora você olhar para as outras 210 milhões de pessoas que acordam cedo, que estão lá correndo atrás e que vem aquele cara que está lá no topo e fala, pô, o que eu preciso fazer? Eu tenho que acordar mais cedo ainda? Não, cara. A gente não viu a estrutura que o cara utilizou para chegar lá, né? Sim. E aí isso passa, de novo, voltando à ideia errada da pessoa ser mais excludente ainda, né? Porque aí esse cara, em vez de olhar pro entorno dele, ele vai olhar só pro topo, eu quero ser igual aquele cara, então eu esqueço todo mundo ao meu redor, eu excluo todo mundo e incluo duas, três pessoas que eu julgo que vão chegar lá comigo. Então, e isso está no entorno de tudo, assim, da sociedade, né? Seja política, seja educação, seja esporte. A gente tem que parar de pensar só no topo e começar a pensar na base, começar, como você deu o exemplo da professora, de não olhar só os 2, 3 que eu julguei, eu como professora, julguei excluídos, mas todo mundo aqui que talvez possa ser o próximo inclusivo. Sim. Se eu coloco todo mundo no mesmo balaio, eu estou propagando a minha ideia, né? Então, não sei. Sim. E nesse caso específico da professora, não quer dizer que esses 4 que ela enalteceu, que ela destacou, vão ser vencedores. De repente, um tímidozinho lá, aquele cara que está indo ali, né, na tocada dele, na balada dele, talvez seja muito mais... né, tenha muito mais sucesso, né? Seja muito melhor sucedido. Exatamente. Não determina nada, não determina nada. Mas essa ideia de
da gente realmente incluir ou olhar para as pessoas, dá a impressão que é um assunto, uma ideia meio superficial, pouco efetiva. Como é que se aplica isso, né? É improvável pensar, por exemplo, em termos de esforço, que o cara que está num sol de meio-dia lá, jogando asfalto no chão, ele está se esforçando pra caramba também. Muito, dentro do que ele pode fazer. E nós precisamos desse cara lá jogando asfalto na rua, cara. Sim, sim. Porque se eu for de carro, vai ter um buraco lá, ou não vai ter asfalto pro meu trabalho, né? Pra minha profissão, pra minha empresa. Se tiver um buraco lá, quem que vai fazer? Alguém tem que fazer. Aquele cara está se esforçando? É improvável que ele não esteja se esforçando. Tá? Para ele não chegar onde eu cheguei, alguma coisa de errado ele está fazendo. Essa é a linha de raciocínio dessa galera, sabe? Se eu olho para uma pessoa que está em condição, né, de vulnerabilidade, é porque esse cara não se esforçou. Não, peraí, como assim esse cara não se esforçou? É como você mesmo disse. O cara está se esforçando no que ele pode. E aí a gente não vai vender esse cara também como como um indivíduo também, como uma pessoa que está ali todo dia, que está acordando cedo para tapar o buraco para eu chegar no meu trabalho. Sim. Sabe? Não, eu vou olhar só pro cara que é um executivo de sucesso, que, tem uma empresa, tá, mas beleza, a família desse cara. Então, não sei, eu acho que a gente precisa olhar mais, como eu falei, pra base, sabe? Sim. Para essas pessoas que elas talvez nos ensinem o que é a comunhão mesmo, porque são pessoas, você vê, que estão se apoiando, que estão se ajudando, e aí quanto mais você sobe, mais eu quero estar longe, eu não quero contato, não sei, eu acho que a internet propagou muito isso. Propagou. A internet é um mecanismo, é uma ferramenta espetacular, né? Ela pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal, como está sendo usada, né? Então tem muitas futilidades, muitas coisas rasas, né? Muitas discussões sem aprofundamento, né? Sim. Porque quando você quer discutir qualquer assunto, você tem que se nutrir de argumentos e não de ódio. Essa frase eu vi, eu acho que de um articulista de desses jornais aí. E é isso, basicamente isso, porque senão vira fla-flu, vira uma coisa insana, né? Que não chega a lugar nenhum e cria-se lados, né? Tem até um tiozinho aí que faz uns vídeos na internet, é um senhorzinho, acho que eu cheguei a comentar com você, né? Eu até gosto dos textos dele, ele faz textos de autoajuda e tal, mas outro dia aí ele fez um discurso político, tá? Né? Porque, na realidade, as últimas eleições a gente teve 50-50, né? 50 para um, 50 para outro. Então, será que 50% da população está totalmente errada e a outra está totalmente errada? Nós somos uma sociedade, a gente precisa de um presidente que olhe para todo mundo, cara. Sim. Não fique disseminando, ou fique promovendo as separações, o ódio, sabe? Isso não leva a nada. Né? E aí? Então, tudo bem, eu estou no 50%, eu sou do bem. Depois, os outros 50% é do mal, né? Do capeta. Isso não cola, isso não existe, cara. É pra frente que a gente tem que ir, cara. Exatamente, mas eu acho que esquerda, direita, isso é uma grande bobagem, né? Comunismo, socialismo. Sabe o que a gente discute a fundo mesmo? Um país comunista no mundo não existe, na essência não existe. Não. Né? Você diria que atingir pelo menos uns três características para que se houvesse um comunismo. Primeiro, o Estado não existiria. Existe. Sim. Então, todos os países, todas as nações do mundo têm um Estado, tem um chefe lá. Sim. Né? Então, o que existe são loucuras. Mas para você conseguir dividir as pessoas, você precisa criar narrativas e você precisa criar o medo. Né? Sim, o medo. Então, você espalhar... Como você mesmo... O comunismo, ele não consegue existir enquanto houver países, por exemplo. Sim. Porque você não tem Estado, você não tem um sistema militar. Então é muito louco pensar que isso talvez possa ser instaurado. Cara, não tem um país no planeta e nunca existiu um país no planeta que fosse comunista. O máximo que chegou foi socialismo e... a União Soviética, que ainda existe o Partido Comunista, mas na essência não é. Não conseguiu se tornar, porque é uma coisa que precisa ser global. Mas é aquilo, eu preciso dividir as pessoas. Sim. Quanto mais divididas as pessoas, mais fácil de serem manipuladas. Exatamente. Então, assim, a divisão é que é o ponto central da coisa. A divisão e o entretenimento. Hoje, por que os discursos estão esvaziados, tio? Porque você está imerso em entretenimento.
Sim. As redes sociais, elas se alimentam disso. Você vê, sei lá, uma discussão política, ela vira uma guerra nos comentários porque é entretenimento. Entretenimento. As pessoas não querem mais se ouvir, elas querem expor as ideias, Sim. elas querem estar certas, e se você é contra, Sim. mesmo com fatos, mesmo com argumentos, Isso, você é o mentiroso, você Isso, é o manipulador, você foi vendido. É um verdadeiro discurso de ódio, né, cara? Exato, é ódio, exato. Você propaga, você exala, você transmite ódio. Exatamente. Absolutamente ódio, né? E divisão, Exato, cara. exato. Isso é improvável de fazer numa sociedade. A sociedade tem que viver mais harmonicamente, mais em paz. Tem, né? mas é aquilo. Se as pessoas... Por que é importante, principalmente para as redes sociais ou para quem está no poder, ter as pessoas divididas? Quando as pessoas têm consciência do poder delas unidas, enquanto uma classe, enquanto uma sociedade unida, exatamente, bem organizada, como uma comunidade, que é o que acontece, infelizmente, e eu digo infelizmente com muito pesar mesmo, quando tem um desastre natural, as pessoas conseguem ver o quão forte elas são. Elas são. E solidárias, né? E solidárias. Mas quando isso acaba, cara, cada um vai pro seu lado. Não, a gente tem que continuar com isso. Sim. Só que por que não é interessante? Ah, porque eu gosto de vermelho e você gosta de amarelo. Eu gosto de uva, você gosta de maçã. Sim. Cara, não tem que ser assim. A gente tem que, apesar das diferenças, tentar achar ali. Mas é aquele assunto que a gente estava falando de estarmos cada vez mais excludentes, de estarmos cada vez mais indivíduo e não comunidade. Não comunidade. Né? E para as redes sociais isso é muito interessante, sabe? Sim, da publicidade, dá engajamento, Exato, dá retorno financeiro, dá dinheiro, grana, né? Então o cidadão sai do anonimato para o estrelato, ainda que não dure muito, mas também qual que é a ideia de estrelato, cara? São todos absolutamente iguais, exato, né? Exato. Segundo Enéas, então por que ser mais importante do que outro? Porque, né? Porque é visto como vitória, porque ainda é visto como vitória. Você mesmo falou do caso da internet trazer pessoas ao estrelato, né? Vamos usar o caso da menina lá do avião. Do avião, perfeito. Que explodiu do nada. Sim. Mas ela talvez seja uma peça de tipo assim, olha como você também pode vencer, sabe? Sim. Olha como se você estiver no momento certo, no lugar certo, você também é vitorioso. Cara, mas que vitória é essa, sabe? A que custo essa vitória? O que essa pessoa trouxe de retorno para mim, além do entretenimento? Não me ensinou nada, cara. Não me trouxe nada. Nada contra a menina, nada contra o que está acontecendo na vida dela. Mas assim, a gente tende a dar fama e a perseguir uma fama que não nos traz nada de volta. Não traz nada de volta. Então, mas é emblemática essa história da moça do avião lá, né? Porque na realidade o comportamento dela deveria ter sido a regra. E Sim. O comportamento da moça, né, da dona, da mãe do garoto, ou da garota lá, sei lá, que é uma exceção. Exato. Aquele comportamento é uma exceção. Não é nada aceitável. Então, é triste, cara, é triste, né? Então as regras, os comportamentos corretos, os comportamentos civilizados, educados e baseados em valores, eles acabam ganhando notoriedade. Se o cara ajuda uma velhinha a atravessar a rua, puta, isso é o correto, cara. Exato, mas vira uma coisa... Isso, aí o cara achou, sei lá, uma mala com R$1.000 e foi lá, um milhão, e foi lá devolver o dinheiro. Aí o cara devolveu o dinheiro, teve uma vez até com o próprio presidente Lula mesmo, tal. A pessoa foi até lá, né, acho que o sonho era conhecê-lo, sei lá, alguma coisa assim. Mas isso não existe, cara. Isso é o correto, não precisa de ter holofote, cara. Exato. Né? Outra coisa que eu tenho percebido também, principalmente por esse cidadão aí de youtuber da vida aí e tal, esses influenciadores sociais aí, eles fazendo vídeo, muitos, né, que eles vão te jogando ali para que você assista, né? Sim. Fazendo uma caridade, cara. Vai estar fazendo uma caridade com celular. Com holofote, sim. Isso é um absurdo, cara. Olha que legal. É louvável a atitude do cara, show de bola, louvável pra caramba. Mas precisa de holofote? Precisa de... Então é pra você mostrar que você é diferente, que você é melhor do que o outro, né? É o cara que vai fazer ação humanitária na África e vai com o chique surrado, né? E vai com... Sim. É o chique surrado, com aquela bota toda, parece que é meio zoada, mas a bota custa... Calça rasgada. Sim. Aí tu vai ver a calça jeans do cara, ele tá lá... R$10.000. R$10.000. Aí tá com um relógio meio mulambento, aí você vai ver, sei lá,
500 mil. Mas bota do cara, minha bota é de 100 cruzeiro. É a síndrome... Minha camisa, eu nunca comprei uma camisa além de essa aqui, custa 40 reais. É da Invicta Camisaria, mas eu não tô publicidade. Sem propaganda. Sem monetização. Sem monetização. Mas é essa história. Então o cara vai lá, ele tem que ir realmente na essência dele, não dá pra também, sei lá, é complicado, né? Mas é a síndrome do protagonista. Eu quero ser importante, eu quero ser diferente, olha como eu sou bom. Sou generoso. E os valores talvez estejam tão invertidos que isso realmente é visto como... Que foi o que o senhor mesmo disse, que é o caso de uma mulher que defendeu o assento dela, que ela comprou e se tornar um evento. Um evento, cara. Sabe? É o direito simples, básico e elementar dela. E a mãe tinha que educar melhor o filho, cara. Exato. A mãe tinha que dar uma chapuletada. Mas a mãe se viu como importante, ela viu a dor do filho como importante, uma outra passageira também viu aquilo como importante, e eles não se viram como um... Cara, somos literalmente no avião somos todos iguais. A gente tá numa lata voando. Se cair, cai todo mundo. Se cair, cai todo mundo. Então, assim, é isso. Os valores estão completamente invertidos. A internet, ela conseguiu subverter mais ainda esses valores, né? Você vê, sei lá, cara, de vez em quando você vê uma pessoa lá postando, putz, hoje eu fiz arroz com feijão pra minha família. Aí vem alguém falando, porra, mas não é todo mundo que tem arroz com feijão. Você não tinha que estar postando... Calma, cara, sabe? Tipo, é um direito de todos, realmente. Tem gente que não tem, mas o que isso traz pro debate? O que isso é importante pro debate? O que é importante uma moça lutar pelo assento dela pro debate? O que é importante o cara deixar uma senhorinha passar na faixa? Sabe? Tipo assim, isso deveria ser... Isso é normal. É um normal. Exato. Então... Não deveria ser um evento, né? Um evento tal. Não, de forma alguma. Cara. Mas esses eventos, eles são bons de um modo geral, para você manter as pessoas achando que em algum momento isso vai acontecer com elas também. Sim. Talvez, putz, eu vou ser a próxima moça do avião, porque eu vou ganhar na Mega. Isso. Eu vou ser o próximo ganhador da loteria. Mas isso alimenta essa selvageria, essa loucura, essa corrida por mídia, por imagem, por vencimento, né? E alimenta o individualismo. Alimenta o individualismo. Porque eu quero me destacar, eu não quero ser igual. Sim. Beleza, nem todo mundo é igual, mas... Sabe, tipo... não seria mais importante você ajudar a sua comunidade do que ficar ali, sonhando em ser a próxima mulher do avião, em ser o próximo... Não sei, cara. O próximo Luva de Pedreiro. O próximo Luva de Pedreiro, exatamente, cara, então, sabe? O que Luva de Pedreiro? Era um garoto gente boa pra caramba. Gente boa, que deu vai certo. Acrescentar, cara, pra gente, cara? Exato, mas Ele merece ser vencedor na tocada dele lá. Sim. Mas, e aí, quantos milhões de pessoas que são iguais o Luva de Pedreiro que não querem também Exato, esse é o ponto, tio. Eu tava tentando formular aqui, é exatamente isso. Quantos milhões de pessoas também não merecem estar naquele lugar? Quantas milhões de pessoas também não estão trabalhando duro para estar ali? Sim. Só que você precisa de um ícone. Então, de vez em quando... alguma coisa elege uma pessoa ou outra para essas outras que estão aqui embaixo continuarem tendo esse sonho individual ao invés de um sonho em comunidade, que foi o caso, voltando lá para o início do assunto, de a professora ver também, putz, eu cheguei aqui, eu posso fazer a diferença, mas eu escolhi ser indivíduo. Sim. Né? Eu escolhi ser... Obrigado, Carol. Diferente. Então, não sei, cara. Eu acho que vende-se cada vez mais essa vitória individual, ao invés de uma vitória coletiva. Isso é histórico, né? E sempre precisa de alguém meio que para comandar isso. Vamos voltar nesse tema aí, tá? Por que eu escolhi o tema Galinha de Hitler, né? Justamente para falar de opressor e oprimido. A gente fez aí uma dinâmica, falando um pouco de sociedade, do comportamento da sociedade, baseado no geral, baseado inclusive nessas mídias, né? Esse imediatismo, né? Porque no século passado, para você se comunicar com uma pessoa, tinha que mandar uma carta e esperava 2 meses. Vou comunicar que alguém morreu. O cara... Depois de 2 meses, o cara ficou sabendo que o outro morreu. Tá tudo certo, né? Agora, hoje não, realmente é esse imediatismo, né? Galinha de Hitler é uma fábula, né? Não tem comprovação de que tenha acontecido. Muitos acham que foi com Hitler e outros colocam Stalin como personagem disso daí. Numa reunião,
Ele pegou uma galinha, tirou todas as penas da galinha, deixou a galinha depenada, e num segundo momento ele pegou um pouco de farelo e a galinha veio e comeu na mão dele, tá? Então ele era opressor e a galinha oprimida, né? Mas mesmo assim, a galinha tinha respeito por ele, porque ele estava dando... Migalhas. Migalhas. É melhor... Tinha falado farela, mas migalhas. Sim. Migalhas eu acho que ela resume um pouquinho mais do que isso. Outra frase. A fome... É bem dentro desse caso da galinha mesmo. A fome é a pior conselheira dos bons costumes, né? Então nós temos aqui a sociedade também nessa competição louca e desenfreada, né? Que as pessoas, por um cargo, por exemplo, numa prefeitura, uma empresa privada é mais complicado, acabam passando por cima de outras pessoas, usando, né, artifícios pouco ortodoxos e pouco nobres, na realidade, né? Sim. A fome é a pior conselheira do nosso costume. Então, de repente, o cara tinha uma posição aqui, era até meio crítico numa situação e, por causa de um trabalho, de uma colocação, ele acaba se rendendo. Sim, entendeu? Sim. Mas também em favor de si próprio, não é em favor da comunidade, ele não quer ir lá ajudar e tal. Eu percebo também os vereadores, né? A gente mora numa cidade relativamente pequena, né? Dá a impressão que o cara, quando ele alça, né, ele consegue ali, né, através do pleito, né, normal, legítimo, né, ele sai da sociedade, ele passa a ser uma autoridade. Ele vira personalidade, né? Sim. Aí se ele vai num lugar, ele já agora tem vereador presente aí. Cara, isso também é uma coisa que, puta, cara, eu olho com muita tristeza, porque é uma responsabilidade, ele é muito mais trabalho, ele tem responsabilidade, ele tem muito mais deveres e obrigações sendo um vereador, ou sendo um prefeito e tal, e ele se exalta, acaba se vangloriando e sendo indiferente de quem o elegeu, por exemplo. Sim, exato. Muda o comportamento, não, agora eu sou doutor, agora eu sou autoridade. Exato. Isso é uma grande de uma bobagem, né? É a vitória, então, né? Isso. É a vitória. Isso. E aí, muitas vezes ele acaba se sujeitando, se submetendo a humilhações, mas também, né, por causa de um favor, por necessidade, talvez, né? Sim. Eu acho que chega num ponto, e é interessante isso, esse cara, ele, acima de todos nós, deveria olhar a comunidade. Acima não, talvez. Eu falei errado. Porque ele é um representante, além de nós. Ele tinha. Porque ele é a nossa voz, ele é a minha, é a sua, é a voz de uma comunidade. Exato. Cara. Só que aí. Cara, e os paralelos são interessantes mesmo, que voltando para a professora, mas. Sim, professor, isso. Esse cara que deveria estar olhando por todos. Ele se vê como vitorioso, ele se vê como, poxa, eu cheguei aqui. Isso, é. Então ele passa a olhar para os próprios interesses e interesses de poucas pessoas que ele quer olhar, sabe? Então, eu não sei, é delicado, assim. A política, você falou um pouco de fama, ela se tornou um lugar de fama mesmo. Perfeito. As pessoas se veem como... destaque, ele foi pensado, né? Exato. Agora da sociedade lá, agora eu sou diferente, eu não tô olhando a comunidade de cima para baixo. Exato, e esse cara tinha que estar olhando de igual. De igual, ele não tinha que estar acima de ninguém, cara. Como você mesmo disse, tio. Putz, chegou um vereador, ele é uma autoridade. Não, ele não é uma autoridade, ele é mais um de nós. Ele é mais um de nós. A diferença é que ele está olhando também por nós. Sim. Então, eu não sei, é isso, é essa coisa do me elevar, eu ganhei na vida. Uma vez que eu ganhei na vida, eu sou diferente de todo mundo que está ali embaixo, se estapeando para chegar onde eu tô, né? E aí você usou a metáfora da galinha. Me entristece que as pessoas, elas colocam esse cara lá, nós, pessoas, temos o poder de colocar esse cara lá. Sim. E depois a gente fica se digladiando por migalhas desse cara. Migalhas desse cara. Sei lá, um exemplo besta. Putz, vereador, tem um buraco na minha rua, você não vai lá resolver? Por favor, vai lá resolver o buraco na minha rua. Aí o cara vai e passa um asfalto. Nossa, obrigado, esse cara é um santo. Sim. Cara, ele não fez mais do que obrigação Mais do que obrigação. Sabe? E muitas vezes as pessoas nem sabem, nem conhecem os seus direitos, né? Só conhecem. Porque são secretarias, cada secretaria cuida de um setor, né? Então se ele for direto lá, fizer uma petição lá,
mas o vereador usa isso como uma moeda de troca, né? Troca para manter essa comunidade ali, né? É a coisa meio do cabresto mesmo, né? Porque quem resolveu fui eu. Não foi a municipalidade, né? O poder público que resolveu. Foi o nosso dinheiro. E o nosso dinheiro, porque se não tivesse o nosso dinheiro lá dos impostos, ninguém ia fazer nada. Inclusive o nosso dinheiro paga o salário do cara, que nem deveria existir. Né? Nem deveria existir. Eu acho que falta até um conhecimento de como funciona essa estrutura, né? De onde vem essa grana? Caraca, esse dinheiro não vem de cima para baixo, não vem cara. De cima para baixo. É de nós para cima. É de nós para cima, claro. Então, nós é que estamos alimentando, nós que pagamos o salário desse Exatamente, cara. Era para esse cara ser grato. Se a gente pensa e fala-se tanto em privatizar tudo e só funciona quando é privatizado. Cara, se a gente pensa em indústria, a gente geralmente respeita o nosso chefe. Sim. Nós somos o chefe dessa galera. Sim. Por que a gente não se permite cobrar essa galera? Por que a gente não se permite, sabe, assustar essa galera? Não assustar assim, né? Eu digo, esse cara entender que, pô, ele tá prestando um serviço a nós, sabe? Mas é que nós não conseguimos cobrar alguma coisa sem que tenha alguém se destacando desse setor. Tem que ter um líder lá, então esse líder já tem outros interesses, né? Ele quer uma obra, ou ele quer ser vereador, ou ele quer, né, arrumar um trabalho para alguém lá. Então, tem sempre alguém que tem alguns interesses além do interesse social e comunitário. Muito além. E de novo, olhando para o indivíduo. E é interessante você citar uma metáfora de um ditador, que a maioria dos ditadores, né, posso estar falando bobagem, mas a maioria começou com uma ideia boa. Né, boa. De tipo, putz, eu quero pensar do meu povo aqui. Só que aí ele passa... Não, mas é só o meu. Mas é só isso. Agora eu tenho mais poder, e mais poder, e mais poder. Sim. Né, é uma loucura. E é assim meio que funciona a política. Assim. Você começa a ter muito poder, você começa a ter muito dinheiro, e você deixa de... as pessoas elas se tornam-se inexistentes. Você acaba sendo opressor, acaba perseguindo os seus opositores, que você acha que são opositores, que têm ideias contrárias à sua. É um cidadão, traz o cara pra cá. Exato. Ele pensa diferente, mas vamos cá, não é falta de personalidade dele, não. Você tá fazendo as coisas corretas, dentro das regras, né? Dentro das regras normal do jogo, vamos seguir, vamos todo mundo junto. Tal, e tio, não dá pra falar que não funciona. Sabe, eu vejo muita gente falando assim, não funciona quando pessoas têm ideias diferentes. Cara, como não funciona? A sociedade funciona assim. Sim. Nós funcionamos assim. Quando eu vou na padaria comprar pão, não necessariamente a pessoa que está me atendendo pensa exatamente igual a mim, mas a gente se respeita. Se respeita, claro. Sabe? Então, se a sociedade, como uma estrutura gigantesca, funciona, por que a política não pode funcionar assim? Por que né, um grupo de pessoas não pode... Mesmo em família, nem todo mundo pensa igual, mas a gente funciona, cara. Então, não sei, é uma loucura. E a internet, ela vende essa ideia de que não funciona. Vocês têm que brigar cada vez mais. Sim. Né? Vocês têm que ser cada vez mais diferentes. Mesmo pessoas que pensam igual começam a... Sabe, aquela coisa meio maluca, assim, não sei... Mas, não sei. É complicado do que me perdi no assunto aqui. Não, mas muito legal esses assuntos. E eu acho que meio que pra gente dar uma fechada, eu quero que isso seja um aperitivo, eu quero conversar com você de novo, né? Sim. A gente chegou a citar esses 3 ditadores, né? São 2 de extremamente de direita, né? Que é Hitler e o Mussolini, e Stalin, que era da esquerda. Da União Soviética. Da União Soviética, mas todos cometeram atrocidades absurdas. Genocídio, então assim. Não dá, cara, não dá. Extremismo de direita, de esquerda, de qualquer coisa, extremismo não dá, cara. A gente não consegue chegar a lugar nenhum dessa forma. E você chegou a comentar, né? Mussolini era um cara que era de esquerda, cara. Esquerda. Ele era do Partido Socialista, cara. Sim. E do nada, por interesse próprio, o pessoal dele, ele acabou virando essa ditadura, o Stalin, né? Mussolini. Ele criou o fascismo. Ele criou o fascismo. Ele criou né? o partido fascista. Fascista, né? E o Hitler no nazismo. Também um fascista também. E é interessante, porque o Mussolini, ele era filho de, se eu não me engano, de Ferreira e de uma professora. E ele tinha boas ideias, como eu falei, né? Ele chegou a trabalhar lá para o Jornal Comunista. Sim. Mas mesmo o Partido Comunista olhou e falou, cara, você tá muito extremo. Né? Porque ele queria que a Itália entrasse na guerra, ele tinha umas ideias meio militares e tal. Então,
por uma raiva. E é engraçado a gente pegar os paralelos dele com Hitler. Hitler também, essa mágoa tão grande que eu vou formar o meu partido. Lutou. Ele foi ferido, né, na Primeira Guerra. O Hitler também era mensageiro, tal, levou uns pipocos também lá e... Ambos com traumas do passado. Com traumas do passado. Que não souberam processar. Isso. Né? E trouxeram isso, cara, destruíram os devidos países, assim. Sim. Com uma ideia original. Posso estar sendo até um pouco polêmico falar isso de um ditador, né? Mas bem no começo eles pensavam comunidade e aí o cara se perdeu, né? E começou a pensar em indivíduo, começou a pensar em poder, né? Mussolini começou a perseguir, como você mesmo falou, os opositores, cara. Sabe? Tipo, gente que ele não gostava, então... Sim. Mas é isso. Mas eu gostaria realmente que a coisa fosse diferente, né? Então, todos esses assuntos que a gente discutiu, eu acho que é para reflexão mesmo, né? É levar as pessoas à reflexão, tá? É impactar de uma maneira positiva no sentido de a gente realmente pesquisar e rever alguns comportamentos, né? Não somos santos, ninguém é santo. Ninguém é santo. E todos precisamos, a gente tem o nosso dia a dia, a gente tem que trabalhar, a gente tem que correr atrás, mas enfim, e onde que a gente quer chegar? Né? Que a gente quer chegar numa sociedade melhor, porque a gente pode ser vítima do cara que a gente está excluindo da sociedade, Exatamente. A gente pode ser vítima, isso é fato. Exatamente. Tá? Como é que nós estamos aí de tempo, Vitor? 35 minutos. 35 minutos, acho que tem mais. Bem tempo. Tem mais tempo. Tem mais tempo, Eu não sei quanto tem, eu acho que deve ter mais uns. Quantos minutos aí? 49 totais. Totais 49. Então vamos continuar isso aí, vamos explorar um pouco. Vamos continuar. Entendeu? A ideia é essa, né? E essa tendência que a gente, justamente por a gente querer estar fora, né, não inserido nessas mazelas todas, a gente acaba meio que comprando uma ideia, mas é uma ideia totalmente adversa ao que de repente nós na essência pensamos. Exatamente. Né? Essa do Mussolini eu acho que é emblemático, é exemplar, né? O cara começou como socialista e implementou um fascismo, né, de extrema direita. Matou gente... utilizando do medo e do pavor das pessoas. Das pessoas, isso. Usou o medo para oprimir as pessoas. Exatamente. Né? E incrível, o Hitler... O cara era né, idolatrado, era ovacionado, as pessoas, as doninhas, todas bem vestidas, os senhores e tal. E nesse início, dessa ascensão dele, né? A ascensão e depois a queda, porque ele era um cara tão louco, covarde, que acabou se matando, né? Não conseguiu encarar, porque ele estava perdendo a guerra, né? Mussolini também tentou fugir, né? Também. O Mussolini foi, inclusive, morto, né? O Mussolini foi uma ditadura até muito maior do que a do Hitler, né? Sei lá, acho que começou em 30 e pouco, 29, que seja, foi até 53, né? Não faz tanto tempo assim, cara. É bem recente. A gente tem ditaduras muito recentes. Muito recentes, Grandes ditaduras. E os caras, os loucos, estão aí ainda, não estão? Tem muito maluco aí, né? Esse cara como que chama, da Coreia do Norte, o próprio Putin mesmo, tal, é um cara maluco pra caramba, né? São pessoas que têm muito poder. Sim. Né? E é sempre assim, você tem muito poder. Então você começa a achar que a sua decisão é a decisão final. Eu preciso decidir por todos. Nossa, tô batendo muito no microfone. Eu preciso decidir por todos. E não todos precisam decidir juntos comigo. Então, mas isso vem daquela ideia de que, né, nós precisamos de um pai, nós precisamos de um líder, né? De um herói. De um herói. A população brasileira, principalmente, está sempre em busca de um herói, cara. Isso é perigoso. Isso é perigoso. É perigoso por dois motivos, tio. Um, não existe tal pessoa. E dois, de novo, você deixa de olhar a força que todos têm em favor de uma pessoa só. E é sempre assim. A gente tem sempre personalidades heróicas no Brasil. Sei lá, você tem recentemente que saiu uma série do Ayrton Senna. Cara, ele era um herói. Puta, realmente, ele era um cara excepcional, mas você precisa santificar essa pessoa, você precisa, sabe, colocar ele num patamar inalcançável, sabe? Figuras políticas, sem citar, lógico, né, pra não causar, mas tem-se muita essa necessidade do brasileiro, eu acho que não só aqui, mas é a visão que a gente tem, né? Da figura heróica, da figura santa, desse cara que, independente dos erros, ele sempre dá certo. Sim. E são assim,
Assim nascem os ditadores. Assim nascem os ditadores, porque nós precisamos de um pai, nós precisamos de um líder, a gente nós precisamos de uma figura um salvador para nos tirar do desespero. E essa, até por essa síndrome mesmo, eu nem me aprofundo tanto nessa síndrome do vira-latas, né, que nós somos vira-latas, e tem pessoas aqui, líderes inclusive, né, recentes aí, que se colocam como vira-latas mesmo, né, idolatram um presidente americano, você entendeu? E demoniza outros também que são tão ruins quanto... Exato. Né? De repente um americano não é tão ruim quanto um Maduro da vida, quanto um cara da Coreia do Norte, por exemplo, quanto um Putin, né? Que você faz uma eleição, os caras são eleitos com 100% dos votos. Isso é improvável, cara. Mas vem Por que isso? Porque o cara tá oprimindo ele. Exato. Se fosse uma coisa mais livre. E por que as democracias não dão certo, então? Porque justamente por esse egoísmo que o cara quer se destacar. Interesses, cara. Né? Democracia tem que ser bom para todo mundo. Exato. É o poder emanado do povo ali. Mas por que não, né? Conviver ali? Só que o cara quer se destacar, ele quer estar fora daquele contexto que ele acha que é ruim, né? Então, para ele estar bem, ele tem que estar num patamar financeiro, né, em termos de posição, melhor do que o dos outros. Sim, né? sim. Tem um professor meu de história, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele me falava tinha uma frase bacana que era assim: as pessoas querem estar tão distantes da sociedade que a multidão vira um bicho sem rosto, sabe? Sim. E aí, por quê? Porque você não se sente mais culpado pelos erros que você comete como indivíduo. Sim. Se eu tô tirando dinheiro da saúde, por exemplo, eu não tô vendo essas pessoas. Essas pessoas não existem. É uma coisa impessoal, né? E aí, é meio que assim que eles fazem as pessoas se dividirem entre si. Porque se eu penso diferente de você, você também se torna uma coisa sem rosto pra mim. Sim. Né? Então, eu não sei, é muito maluco, assim. Eu vejo, por exemplo, essas divisões entre partidos, né? Você falou que a gente tem que começar a trabalhar em união. Às vezes, o partido de oposição tem uma ideia interessante para um todo, sim, mas eu vou votar contra. Contra, isso. Porque eu quero votar contra. Isso, exatamente. Entendeu? Mas por quê? Porque o meu opositor é um bicho sem rosto. Ele não é um indivíduo mais, ele não é uma pessoa. Sim. Ele é uma coisa sem rosto que tá contra mim, ele é meu inimigo. Sim. Cara, nós não somos inimigos, assim, em sociedade. Não somos. Mas é isso, é a demonização do outro que cria fascistas, que cria ditadores, que cria... Sim. Né, essa guerra maluca que a gente... E quem sai... Sejamos sinceros, tio, independente de quem tá lá em cima, a oposição, ou não sei... Quem sai ferido somos nós da base. Somos nós da base. Sempre, né? sabe? A base sempre é que vai sofrer todas essas consequências aí. Né? Sim, sim. Né? As guerras, né? Por que guerras, cara? Então muitos garotos inocentes morrem, pessoas inocentes morrem, por causa de briga de dois comandantes lá que estão lá no seu ar-condicionado, tomando suas decisões impessoais, que você falou. O cara falou, manda a bomba lá, o cara não está sentindo que vai matar. Né? O cara que autorizou, né, Nagasaki, Hiroshima e Nagasaki, né, em 1945, que foi o evento que acabou meio que terminando com a guerra. Sim. Quantas pessoas não morreram? Dá conta pessoas que nem mais sabiam, 100 mil cara. Pessoas inocentes, sim, japoneses inocentes, né? Mas os japoneses já tinham atacado Pearl Harbor também dos americanos. Né? Mas você aí, vê em represália a isso, é como, vamos matar lá, tem um carrapato elefante lá que tá enchendo o saco. Vou lá, pum! Mata o elefante. Exatamente. Você entendeu? Mas que idiotice isso, que intolerância, que desamor, que, sabe? Mas é para passar um recado. Para passar um recado. Você não é uma pessoa, você é meu inimigo. Isso, exato. Se você continuar gritando, eu vou te esmagar. Sim. Então e é engraçado, talvez é até interessante um podcast justamente por isso. As pessoas deixaram de ouvir. E o podcast é um programa para ouvir. Para ouvir, né? E é inclusive, isso. O que até me apetece, me alegra um pouco, a molecada tem ouvido alguns podcasts, porque tá no Spotify, né? Sim, sim. Eu não tenho competência, eu não terminei nem a quinta série. Mas um dia, quem sabe? Porque aí você pensa, eu não tenho tempo. Não precisa de ver o podcast, porque a imagem tá sendo eu e você, né? Você é um cara meio bonito, ainda eu sou feio pra caramba. Não precisa ver nós, né? É só ouvir, pô. Não tem problema. Você vai, deixa lá, tá fazendo, né,
teu jantarzinho lá, varrendo um Zeregdon no teu escritório e fica só ouvindo, né? Sim, sim. E aí a gente adquire conhecimento. Eu gosto de ver, né, prós, contras, eu gosto de ver qualquer coisa, porque eu preciso saber também. Você tem que estar por dentro. Eu só vejo coisa sei lá, de X ou Y. Não, eu tenho que estar Você por tem dentro. que estar por dentro. Um padre tinha que ler tudo, tinha que ler Kardec, tinha que ler Stalin, tinha que ler tudo aí, né? Não adianta tu estudar teologia e só ouvir isso aí, coisa cristã. É cristã, e vira uma ilha, pô. Exatamente. É porcaria da ilha. Exatamente. Né? Então abre um pouco mais o leque, olha a coisa de uma vista mais panorâmica, né? Porque você está tratando com todas as pessoas, né? De repente pode até mudar a ideia de uma pessoa, mas com argumentos. Exato. Né? Agora, exato. se espiritismo ou demonismo, não quero. Tô exemplificando, não tô dizendo aqui que é A, B ou C, ou evangélico, ou católico, né? Ou budista. Não, eu quero ser budista, quero... Não, veja tudo, se informe e faça teu julgamento. Ainda que seja, e é interessante isso, veja tudo, ainda que seja para corroborar mais ainda o seu ponto de vista. Ponto de vista. Mas perfeito. ouvindo, Sim. eu acho que... E é engraçado isso, falta a escutativa, porque essas linhas imaginárias que a gente cria que nos divide, elas começam a ficar mais borradas. Sim. Uma vez que você passa a ouvir mais, por mais que eu não concorde com você, Sim. me fala. Isso, claro. E a gente chega num acordo juntos. Sim. Por mais que saia continua, eu saí dessa conversa Sim. mais convicto no que eu acredito, Perfeito, mas eu te ouvi, cara. Sim, é isso aí. Só que hoje as pessoas não querem, elas querem, pelo contrário, elas não querem ouvir, elas querem argumentar. Né? Se você fala que você gosta de verde, eu vou tentar te convencer que o azul é mais bonito. Não, cara, por que você gosta de verde? Me explica, porque eu gosto de azul. Porra, a gente talvez chegue aqui num ponto de, agora eu gosto até um pouco mais de verde, você gosta um pouco mais de azul, eu sigo gostando de azul, você de verde. Deu um exemplo maluco aqui, mas eu acho que é isso, é você ouvir mais, bem claro pra entender. né? E de novo, a internet trouxe essa coisa de que eu quero falar mais, porque eu falando mais eu vou ser mais visto, e sendo mais visto... Ter mais engajamento e tal. Cara, mas você tem ouvido, até as pessoas que gostam de você tem ouvido opiniões contrárias para ver se talvez você melhore, né? Tem uma amiga minha, e saindo de novo desse assunto, mas a gente fala que a nossa amizade ficou mais forte depois que a gente teve a primeira briga homérica, cara. Sim, perfeito. Porque a gente discordou muito forte, a gente ficou muito puto um com o outro, mas depois a gente entendeu que, cara, apesar disso, eu gosto muito dessa pessoa. Sim, a amizade continua, são posições diferentes. Exatamente. E é interessante, eu acho que você absorveu algum conhecimento, algum pensamento dela, e ela absorveu os seus pensamentos também, Sim. e passa principalmente a tolerância e o respeito. Exato. A base dos relacionamentos. A amizade se entendeu por quê? Ela entendeu o meu ponto de vista, eu entendi o ponto de vista dela, a gente, desde então, passou a respeitar esse espaço que a gente não entra mais. Isso, esse perfeito. ponto aqui incomoda ela ou incomoda a mim, a gente se respeita. E eu acho que é isso no geral, assim, só que as pessoas, elas não querem isso, elas querem estar certas, cara. Eu estou certo, eu estou convicto. Cara, mas você não tem argumento, não importa, não interessa, eu estou certo. E aí... Você tem cada vez mais o afastamento. Afastamento, porque você fecha a questão. Não dá para fechar a questão sobre assunto algum. Não dá. E essa é uma baboseira também, eu não concordo muito com elas. Tem assuntos que não se discute. Desde que seja na base do respeito, se discute sim. Todo política, assunto... religião e futebol, claro que se discute. Todo assunto é discutível, Agora, vou matar o cara, que o cara é isso, que o cara é aquilo, aí não dá, aí não tem jeito. Lucas, prazerzão falar com você, cara. Prazer Nosso todo tempo meu, tá tio. esgotado, né, Larinha? Larinha é nossa ali. produtora hoje. Agradeço a todos vocês, né? Obrigado mesmo por esse primeiro programa. Espero que todos tenham tido boas festas, né? E que a gente continue, né? Cada dia, né? Cada nascer do sol é um ano diferente que está começando na vida de vocês, na vida de todo mundo, né? Então, essa é uma primeira parte desse assunto. Eu não quero voltar a conversar com o Lucas, de repente até fazer uma roda aí, colocar teu pai também, colocar o teu tio Del, o tio Del ele é professor, então ele tem tem um conhecimento melhor, espetacular. Então, grande abraço, um feliz 2025 a todos vocês. Lucas. Obrigado, tio. Desculpa, divaguei um pouco aqui, mas eu acho que qualquer conversa boa é assim, né? A gente voa. Isso. E obrigado pela oportunidade. Isso. Posso terminar esse programa, Lara? Pode, Lopes. Pode, Lopes, perfeitamente.